Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É muito bom nós nos colocarmos na presença do Senhor para juntos estudarmos a sua santa palavra. E hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico da carta aos Efésios. Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 14. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Mas, antes de lermos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, na Tua presença e de modo humilde pedimos, Senhor, a Tua revelação, a Tua sabedoria e a capacitação para entendermos e transmitirmos, Senhor, a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a ciência, a sabedoria e a capacitação, e a cada um dos ouvintes, ó Pai, Teus servos e servas, que possam ouvir e compreender a Tua palavra. Te louvamos, Te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco, com toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo da carta aos Efésios, e nós vamos fazer a análise dos dois primeiros intervalos, das duas primeiras perícopes. A primeira perícope é uma perícope bastante curta, que apresenta apenas uma saudação. É a introdução da carta, que envolve os versículos 1 e o versículo de número 2.
Agora, a segunda perícope, que vai do versículo 3 até o versículo de número 14, é uma perícope maior e é um hino à redenção. Então, esses são os dois intervalos e marcam o início da primeira parte da carta, a primeira parte da carta, que vai do capítulo 1, versículo 1, e vai se estender até o capítulo 3, versículo 21, que mostra como nós somos redimidos. Então, esse intervalo, o apóstolo Paulo, ele fala das gloriosas declarações, né, a respeito da redenção. Então, nós vamos ver vários conceitos teológicos, declarações teológicas bastante profundas a respeito da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus planejou e realizou a redenção através da obra sacrificial de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, nós vamos começar a nossa análise, primeiro dos versículos 1 e 2, vamos falar a respeito dessa saudação, a abertura da carta, e depois nós vamos estar analisando esse magnífico hino da redenção, em que o apóstolo Paulo oferece aqui nessa carta louvores a Deus Pai. Então ele nos incita a louvar a Deus, primeiro, porque Deus nos escolheu e nos predestinou em Cristo para sermos adotados como seus filhos, no versículo 3 ao 6, por nos redimir através do sangue de Cristo e por nos conceder o Espírito Santo como selo e penhor da nossa herança. Então, motivos pelo qual nós devemos louvar a Deus, pelo seu plano redentor, pelo meio que ele executou essa redenção e pela presença do Espírito Santo na nossa vida como selo e penhor, garantindo a nossa herança. Então vamos começar a nossa análise fazendo a leitura e os comentários a partir aqui do versículo 1 da carta aos Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 1, convido você que leia e acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na Bíblia Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, mas também farei algumas pontuações na nova tradução linguagem de hoje. Então, ele inicia a carta no versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeira questão, nós já falamos na semana passada, nas considerações preliminares, a respeito da autoria. E uma das evidências internas que a carta é do apóstolo Paulo, entre muitas que nós vimos na semana passada, é que o texto já inicia-se aqui no versículo 1, na introdução da carta, com o próprio nome de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Agora, cabe aqui também algumas observações a respeito da palavra apóstolo, né? Esse título, apóstolo, ele no início era apenas usado para designar os 12 primeiros apóstolos, né? O grupo de discípulos que foram chamados e que andaram com Cristo durante o seu ministério terreno e que foram testemunho da sua ressurreição. Nós sabemos que Judas, aquele que traiu, caiu, e quando nós lemos o livro de Atos, no início da igreja, nós vimos que Matias foi o substituto. Agora, quando a gente começa a olhar no Novo Testamento, nós encontramos outras pessoas também, além desses 12, que também receberam esse
título, né, de apóstolo. Um é Paulo, ele se considera um dos últimos, talvez o menor dos apóstolos, que viu o Senhor como um abortivo, ou seja, numa situação bastante específica. Ele é testemunha do Cristo ressuscitado, quando ele sai para perseguir a igreja, e na estrada de Damasco ele tem um encontro glorioso e transformador que marcou e mudou a sua vida. Mas também nós vamos ver essa designação de apóstolo na vida de Tiago, por exemplo. Tiago, irmão de Jesus, né, que se tornou uma das colunas da igreja, também recebeu esse título de apóstolo, e também alguns textos mostram que Barnabé também era chamado de apóstolo. Mas, no geral, está relacionado com aqueles que realmente testemunharam o ministério terreno e foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Mas o que significa a palavra apóstolo? Apóstolo significa mensageiro, ou seja, aquele que tem a incumbência de representar alguém e que age através da autoridade da pessoa que o incumbiu. Então, o apóstolo é aquele que representa alguém, é um mensageiro que representa alguém e que está sob a autoridade daquele que lhe deu uma mensagem. Então, o que Paulo quis dizer aqui? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo ele está falando que ele era apenas um mensageiro de Jesus Cristo. E que ele não falava a respeito de sua própria autoridade. Mas a autoridade que ele escrevia, a autoridade que ele falava, a autoridade que ele usava, era a autoridade de Jesus Cristo. Então ele não falava de si mesmo. A mensagem que ele transmitia, a mensagem que ele falava, era a mensagem de Jesus Cristo. E ele diz também que esse apostolado não foi uma decisão dele. Ele nunca aspirou ser um apóstolo. Ele não usurpou esse título de algum lugar. Não foi uma vontade dele, mas foi a vontade soberana de Deus. Ele, que era um perseguidor da igreja, se tornou um vaso escolhido de Deus para levar o evangelho aos gentios. Então, só nesse início aqui, nós entendemos o que é ser um apóstolo, alguém que fala sobre a autoridade de quem. Por isso que Paulo está falando sobre a autoridade, ele fala e ele age. A mensagem de Paulo não vem dele mesmo, mas vem de Jesus Cristo. A vontade do seu apostolado foi algo que Deus decidiu e que realmente se cumpriu na vida dele. Agora, ele fala aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Essa expressão, aos santos, eu quero fazer aqui uma observação, né? Santos, no original, é hagioi, e significa, transmite a ideia daqueles que foram separados e consagrados para serem propriedade de Deus. Então Paulo está escrevendo aqueles que foram separados, ou seja, santificados e consagrados, ou seja, que pertencem a Deus e que são propriedade de Deus. Então esses santos, né, faz aqui um contraste com os pecadores. Então outrora nós éramos pecadores, e o pecador, conforme o texto que eu gostaria que você abrisse, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, o homem, antes de ter um encontro transformador com Cristo, ele está preso à lei do pecado. Ele está numa vida miserável. Você vai lembrar o hino da harpa que diz: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Então, o homem que está escravizado no pecado, ele tem uma vida miserável, conforme escreveu
o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, o versículo de número 8. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo é o de número 8, que diz assim a palavra de Deus: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o homem que está preso no pecado, ele é filho do diabo. Em que sentido ele é filho do diabo? O pecado nos coloca sobre o domínio, a influência de Satanás. Então, o pecado prende o homem, o pecado gera opressão no homem, mas graças a Deus que nós conhecemos a verdade, e a verdade que é Cristo nos libertou. Amém? Então, o Senhor nos libertou. Então, essa expressão santos mostra alguém que foi liberto do poder do pecado, liberto da influência de Satanás, e que agora foi separado e foi consagrado para ser propriedade de Deus. Então, nós somos santos porque realmente nós cremos em Cristo e fomos santificados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse santo não quer dizer que nós somos santarrões, não quer dizer que nós não pecamos, mas nós não emprestamos mais o nosso corpo como instrumento de iniquidade. É o que o Paulo vai dizer em Romanos 6, de 13 em diante. Ele vai falar que o cristão é como um escravo que foi vendido e que ele tem vergonha do comportamento que ele tinha outrora. Então ele não mais empresta o seu corpo como instrumento de iniquidade, mas ele procura em tudo ter uma vida que agrada a Deus. Como santos não quer dizer que nós não pecamos. Se nós dissermos que não temos pecado, João vai dizer isso em 1 João 1, 8, dizemos que Deus é mentiroso. Mas o cristão sabe que ele tem um defensor, um advogado. Então ele não se demora sobre o pecado e ele não tem vida de iniquidade. Então, Deus nos chamou para sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Agora, além de ser santo, ele diz que são fiéis em Cristo Jesus. Então, aqui, a palavra fiéis é pistoi, que significa fidedigno. Alguém que realmente tem o seu coração em Jesus, que realmente vê Jesus como seu Salvador, e que tem Jesus como seu Senhor, e por isso, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, derramando a sua vida para a gente ser salvo, e quando nós entendemos que Cristo é Senhor da nossa vida, porque Ele nos comprou da escravidão do pecado, nós somos constantemente fiéis, nós perseveramos na fé, nós olhamos para Cristo, pois Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então a ideia aqui é de uma pessoa fidedigna, é um fiel, aquela fidelidade, Quando Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. É alguém que caminha uma fé que nos leva a ser fiel, a compreender o que Cristo fez para nos tornar santo. E quando santos, nós somos propriedade do nosso Deus. A expressão em Éfeso, eu comentei a semana passada, não aparecem em alguns manuscritos antigos, outros aparecem. Então, mas a ideia dessa questão de Éfeso é que a carta de Éfeso, ela não tem uma apresentação muito grande, com muitos detalhes, embora Paulo foi pastor ali na igreja em Éfeso por 3 anos. Então o caráter é mais impessoal da carta. Então provavelmente essa carta ela tinha um aspecto de uma circular,
que deveria, uma carta que deveria se passando de igreja a igreja, em especial as igrejas ali daquela região de Éfeso, que era composta as igrejas da Ásia Menor e regiões. Certo? Então isso nós já falamos com detalhes na semana passada. Agora o versículo 2 ele fala assim: a vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então nessa saudação, aqui nós encontramos a habitual saudação cristã, né? A gente fala, né? A graça e a paz, né? Graça e paz, ou paz do Senhor, e algumas, mas graça e paz. Então isso aqui remete a uma saudação cristã. Então Paulo usa muito esse termo, graça e paz. Quando nós falamos de graça, a palavra graça é charis, e ela é uma saudação típica cristã, que traz à memória o que Deus fez, o favor imerecido de Deus. Então quando nós falamos de graça, nós falamos da bondosa iniciativa de Deus de nos redimir através da ação salvadora de Jesus Cristo. Então toda vez que nós falamos de graça, nós lembramos de que se nós somos salvos, é porque Deus proveu um meio de salvação e Cristo, o nosso substituto, morreu ali para nos resgatar. E a palavra paz vem do hebraico shalom, é a saudação hebraica, e transmite a ideia de alguém que realmente foi reconciliado com Deus. O maior problema do homem é estar separado de Deus. Agora, quando realmente nós sabemos que tudo vai bem entre a nossa vida e Deus, então nós temos paz em espírito, alma e corpo. Então todo o nosso ser reconciliado com Deus vive em comunhão. Então nós desfrutamos agora de uma paz verdadeira. E essa paz verdadeira só é possível por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, através de Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. Então Deus enviou Cristo como o embaixador da paz, aquele que veio tirar a barreira da separação. Então quando nós olhamos aqui, só para essa introdução, olha quantas riquezas de conhecimento nós obtemos através da palavra de Deus. Agora, a segunda perícope da carta envolve os versículos de 3 ao versículo 14, em que Paulo apresenta aqui um hino à redenção. Um hino à redenção. Então é uma doxologia, ou seja, um louvor a Deus. Ele começa assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão bendito quer dizer louvado seja Deus. Que Deus? O Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai fazer um louvor a Deus por causa da redenção. Mas antes de nós aprofundarmos esse assunto, nós vamos definir o que é redenção. O que é redenção? Segundo o dicionário do Novo Testamento, significa o seguinte: no Novo Testamento, Deus, por meio de pagamento de um preço, isto é, a morte de Cristo na cruz, compra para uma nova vida de liberdade a pessoa que era escrava do pecado. Então, todas as vezes que nós falamos de redenção, é comprar para pôr em liberdade. Então, outrora, nós éramos escravos do pecado, mas Deus nos comprou da escravidão do pecado e pôs a nossa vida em liberdade. Então hoje nós estamos livres. Me faz lembrar um outro hino antigo que diz assim: eu andava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, mas o Salvador ouvi, sua eterna voz ouvi, e Jesus me libertou por seu amor.
Aí o coro diz, livre estou, livre estou. E realmente, hoje, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Pedro vai dizer que não foi com ouro, não foi com prata, que nós fomos comprados da nossa boa maneira de viver. Então o Senhor nos comprou e nos pôs em liberdade. Nos pôs em liberdade. Então hoje nós somos libertos, né? Nós não somos mais escravos do pecado. Outrora o pecado mandava e nós obedecíamos. Mas o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então agora Paulo, ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo louva a Deus, mostrando que a redenção é um ato soberano de Deus. Então Deus decidiu redimir o homem. Deus decidiu redimir o homem caído. Deus decidiu colocar em liberdade um homem que era escravo do pecado. Vamos entender isso. Deus, lá na eternidade passada, apesar de que quando a gente fala de Deus, Deus é um ser espiritual. Então Deus não está preso a matéria, seja tempo e a espaço. Então, quando a gente fala eternidade passada, apenas para a gente se localizar, nós falamos de um tempo que existiu na eternidade, antes de Deus criar o homem. Então, mesmo antes de Deus criar o homem, e a criação do homem é uma decisão da soberania de Deus, Deus decidiu criar um homem para louvor da sua glória. Agora, Deus decidiu criar um homem dotado de liberdade. Então, o homem foi criado com liberdade. Então, esse homem criado em liberdade, ele tinha o livre-arbítrio, que a gente chama de livre-arbítrio pleno. Ele vivia numa condição totalmente favorável, recebeu, tinha em si a imagem de Deus perfeita, foi criado com uma excelência da criação. Mas, quando Deus cria um homem dotado de liberdade, havia então a possibilidade de queda. E Deus, lá na eternidade, mesmo antes de criar o homem, Deus, pela sua presciência, que é a presciência, Deus tem o conhecimento antecipado de todas as coisas, Deus anteviu a queda. Deus sabia que esse homem dotado de liberdade cairia. E Deus propôs criar o plano da redenção. E esse plano da redenção consistia em, através da morte vicária de Cristo, resgatar, ou seja, comprar de volta para si aqueles que nele crescem. Então, o plano da redenção, ele foi elaborado por Deus antes mesmo de Deus criar o homem. Por isso que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, esse é o plano de Deus. Deus não fez um plano de emergência. Deus, ele é presciente. Deus sabe todas as coisas. Então Deus, já na eternidade passada, decidiu de antemão eleger Cristo como o Salvador. E decidiu salvar o homem caído. Decidiu executar um plano de redenção para aqueles que crescem no sacrifício de Cristo. Então, quando nós começamos a análise aqui, do versículo 3 ao versículo 6, em que Paulo começa, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos pelo menos nesse intervalo, ou seja, do versículo 3 ao versículo 6, 3 motivos pelo qual nós devemos louvar a Deus.
Então, nós devemos louvar a Deus, porque Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por Deus nos eleger em Cristo e por Deus nos predestinar para filhos em adoção. Então, primeiro aqui é a parte B, no versículo 3, ele diz assim: o primeiro motivo de louvor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o primeiro motivo aqui de louvor é que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Pois bem, aqui já mostra algo que Jesus falou durante o seu ministério terreno. O que Jesus falou? Jesus falou assim: não adianta ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta o homem até ser rico, possuir muitos bens materiais e não ser rico para com Deus. Então Deus, de antemão, desejou abençoar o homem com bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aqui a gente vê a superioridade da graça. Então, lá na lei, o israelita que andava fiel a Deus, ele era abençoado, ele tinha longevidade, ele tinha proteção. Não que Deus não faz isso, mas jamais esse israelita, pelas obras da lei, conseguiu chegar ao lugar que o nosso mediador, Cristo, nos levou. Então, um novo e vivo caminho foi aberto. Então, hoje nós temos bênçãos superiores. Hoje nós temos bênçãos espirituais. O acesso que antes era restrito, agora foi aberto. Um novo e vivo caminho foi aberto. Então, através de Cristo como nosso caminho, através de Cristo como nosso mediador, hoje nós temos acesso à presença de Deus. Então, hoje nós recebemos as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, o pior problema com a queda é a separação. O homem ficou separado de Deus. O homem jamais, por seus meios, por seu próprio esforço, conseguiria voltar a ter comunhão com Deus. Isso é impossível. Mas Deus, através da sua graça, decidiu abençoar o ser humano com bênçãos espirituais no lugar celestial. Então Deus abriu um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é Cristo. Amém? Então, é o que ele diz aqui: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós vamos ver que as bênçãos espirituais, ou seja, o acesso a Deus, a eleição, a predestinação, a adoção, tudo está relacionado com uma palavra, um termo: em Cristo. Então, em Cristo nós somos abençoados. Em Cristo nós somos eleitos. Em Cristo nós somos predestinados à adoção. Então, tudo está relacionado com estar em Cristo. Isso é importante nós compreendermos. Segundo motivo de louvor, está aqui no versículo 4, parte A, diz assim: como também nos elegeu nele. Então, nós fomos eleitos nele. Então, a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica, que fala que Deus, pela sua soberania, escolheu, ou seja, decidiu salvar um povo. Que povo é esse? Os que crescem em Jesus,
a igreja. Aqui não fala a respeito de eleição fatalista ou de eleição incondicional de indivíduos, mas fala de eleição em Cristo. E o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa eleição é através da nossa fé em Jesus Cristo. Isso é importante nós frisarmos. Então, Deus nos elegeu nele. Uma corrente teológica calvinista, vai dizer que até mesmo a fé, ela é algo vindo da parte de Deus, e que se eu acredito que a eleição ela é condicionada à fé, eu estou pregando salvação pelas obras. Mas um estudo acurado vai ver que isso não é uma confusão teológica do monergismo. Então, é importante nós entendermos que nós realmente somos eleitos, que a doutrina da eleição ela é bíblica. Deus decidiu eleger. Eleger quem? Eleger, escolher. Escolher quem? Aqueles que crescem em Jesus. Então nós fomos eleitos nele. Agora, quando que nós fomos eleitos? Antes da fundação do mundo. Então Deus, lá na eternidade passada, Deus é presciente, Deus já anteviu a queda, decidiu fazer o plano e realmente escolheu aqueles que crescem em Jesus para serem salvos. Então, esses são os seus eleitos. Eleitos são aqueles que realmente creem em Jesus Cristo. Agora, outro ponto para a gente observar. Então, esse plano de Deus não é um plano emergencial, conforme eu disse. É um plano que foi elaborado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Agora, a parte B do versículo mostra para que nós fomos eleitos. Então, nós fomos eleitos, sim, eleitos nele. Então, se nós estamos em Cristo, Deus elegeu esse povo, que é a sua igreja, eleito nele, aqueles que creram nele. Agora, interessante, agora para que nós somos eleitos? Para sermos santos, eu já expliquei o que é ser santo, separado e consagrado para Deus, e irrepreensíveis. Então, aqui o ser irrepreensível diante dele em amor, ou seja, por causa do amor de Deus, mostra algo para a gente, ó. Deus nos separou. E para sermos irrepreensíveis, aqui mostra o efeito dessa santificação. Deus fez uma obra transformadora na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida irrepreensível diante dele. Então a nossa vida é uma vida para louvor da sua glória. Agora, outro ponto interessante. Ele convida nós a louvarmos a Deus, porque Ele nos predestinou para filhos em adoção. É o que diz aqui no versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Primeiro, nós temos que definir o que é predestinar. Predestinar é decidir de antemão. Beleza. O que Deus então predestinou? Deus decidiu de antemão que aqueles que crescem em Jesus fossem o quê? Filhos de Deus em adoção. Isso está de acordo com o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 em diante, quando a palavra de Deus diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que neles creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus predestinou que aqueles que crescem em Jesus fossem seus filhos em adoção. Então, Jesus, ele é o unigênito do Pai. Então, a herança
é dele. Mas ele repartiu com aqueles que creram no seu sacrifício a herança. Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, ele vai dizer que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Depois ele vai dizer assim: se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Então, a doutrina da adoção faz com que nós, que outrora éramos pecadores, escravos do pecado, estávamos perdidos, agora, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos em adoção. Filhos resultantes do amor de Deus para com a nossa vida. Então, Deus nos elegeu nele. Deus nos predestinou para quê? Para filhos em adoção. Então, esses três motivos de nós louvarmos a Deus. Louvarmos a Deus pelas bênçãos espirituais, ou seja, um novo e vivo caminho foi aberto pela redenção. Louvarmos a Deus porque através da redenção, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, nós nos tornamos eleitos nele, e através da redenção, nós também somos predestinados a nos tornarmos filhos de Deus em adoção. Então nós pertencemos à grande família de Deus. Então Deus desejou formar uma grande família. Ele é o Pai. Então louvado seja o Deus e Pai por essa grande família. E essa grande família é a sua igreja. Amém? Agora no versículo de número 5, ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O versículo 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, através da nossa fé em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus em adoção, conforme o versículo de número 5, e tudo isso é para louvor da glória e da graça, pelo qual nos fez agradáveis. Deus transformou a nossa vida em Cristo, nos fez agradáveis através da redenção. Isso é uma expressão do amor de Deus para com a nossa vida. Agora, do versículo 7 ao versículo 12, ele continua louvando a Deus. Sempre ele vai terminar, no último versículo, ao versículo 12, ele vai dizer assim, ele vai usar a expressão para louvor da sua glória. Agora, olha o que ele diz aqui, do versículo 7 ao versículo 12, ele diz que nós devemos louvar a Deus por sua redenção, mediante o sangue de Jesus. Então, do versículo 7 a 12, ele vai mostrar o meio da redenção, ou seja, o meio, lá ele estava falando de um plano. Que plano é esse? Deus decidiu salvar um homem, Deus decidiu abençoar um homem, eleger um homem, construir uma grande família, baseado em quê? Em Cristo. Então ele está falando o tema principal, a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo. Agora ele vai descrever o meio da redenção. Ele vai mostrar que esse plano é um plano maravilhoso. Aqui no capítulo 7, no versículo 7 e 8, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco. Esse mesmo texto, na Bíblia Linguagem de hoje, diz assim: pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus!
aqui nos deu com tanta fartura. Então nos faz aqui fazer uma reflexão e louvar a Deus pelo meio que Ele revelou para nós a sua graça. Então ele fala do plano maravilhoso de Deus, que por meio de Cristo ali na cruz, selou com seu sangue o meio de nós sermos redimidos, ou seja, de nós sermos libertos da prisão do pecado. Então, através do sangue de Cristo, nós somos libertos. Nós temos a redenção. Através do sangue de Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados são perdoados, porque eles foram julgados nele. Podemos citar o texto de Isaías 53, como Isaías diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós podemos dizer como é maravilhosa a graça de Deus. Então, quando Cristo deu um brado, está consumado, o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Então nós fomos comprados para Deus e os nossos pecados foram remidos. Nós alcançamos o perdão de Deus e apropriamos dessa bênção tão grande quando nós cremos no sacrifício de Cristo. Louvado seja Deus. É o que Paulo diz: por isso eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dia nós estávamos mortos no nosso pecado, mas nós ouvimos a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrou quem nós éramos e o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então nós enxergamos, cremos, nos arrependemos dos nossos pecados e invocamos a Jesus como nosso Senhor. E alcançamos a nossa salvação. Nascemos de Deus para uma nova vida em Cristo Jesus. Agora no versículo 8, a parte B do versículo, e o versículo 9, ele diz assim: em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Eu vou ler na linguagem de hoje que fica mais claro. Diz assim, ó: Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Então, o que era que Deus elaborou pela sua soberania lá na eternidade passada, Deus no tempo certo, ou seja, na plenitude dos tempos, Deus executou esse plano. O Verbo se fez carne e veio para dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo, Deus que fez esse plano, executou em Cristo. E a graça de Deus foi revelada a nós. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova, que há uma esperança para nós. E a esperança está em Cristo. Então Deus planejou redimir o homem em Cristo. Executou o seu plano lá no Calvário e essa mensagem foi revelada a nós. O que ele havia decidido lá no passado, de libertar o homem da escravidão, foi revelado pela abundância da sua graça. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, foi dado a oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse plano é fruto do amor de Deus, conforme está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira.
que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não apenas elaborou um plano, Deus executou o plano e Deus revelou esse plano a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, ele mostra o propósito final dessa redenção, quando ele diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então, olha o que ele diz aqui, na linguagem de hoje. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Então aqui, no apóstolo Paulo, ele fala no propósito final da redenção, ou seja, de congregar, de reunir novamente todas as coisas. Ou seja, tudo que existe no céu e que existe na terra. Então vamos voltar a imaginar o princípio da criação, quando Deus criou o homem. Deus criou um homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para desfrutar de plena comunhão com Ele. O que o pecado fez? O pecado gerou a separação entre Deus e o homem. O pecado trouxe a morte espiritual, a morte física, a terra foi amaldiçoada. Tantas consequências, tantas separações que foi causada por causa da queda. O homem ficou separado de Deus, ficou separado de si mesmo. Há um vazio existencial muito grande dentro do homem. Ficou separado dos outros, o egoísmo, a ambição. Ficou separado da natureza. A terra foi amaldiçoada e o homem, pela sua ambição e egoísmo, destrói a natureza. Mas Deus, em Cristo, desde a eternidade passada, decidiu fazer uma redenção plena, ou seja, uma redenção final. Então, o propósito final da redenção é restaurar tudo ao plano original. Então, quando nós falamos de redenção plena, nós estamos falando do novo céu e da nova terra. Na eternidade futura, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas, onde o imundo não entrará. Então essa redenção plena a gente entende quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu não vou ler, eu convido você a ler em casa. Paulo fala a respeito da redenção dos filhos de Deus. Ele fala desse dia glorioso, desse dia em que tudo vai ser transformado, em que esse corpo mortal vai ser revestido de glória, em que nós vamos morar num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça. O pecado não terá mais domínio. Então esse é o plano final, Deus reunir em Cristo todas as coisas, fazer novas todas as coisas. Então o Senhor, Ele será Senhor nos céus e Senhor na terra. Então é algo maravilhoso. E Paulo, lá na carta aos Romanos 8, ele vai falar dos 3 gemidos, ou seja, desejo ardente. Diz que a natureza deseja por esse dia. Os filhos de Deus também desejam que esse dia chegue logo. E também o Espírito Santo também deseja ardentemente a redenção dos filhos de Deus. Então esta é a ideia aqui de congregar, tornar, reunir as partes que foram separadas por causa da queda, de fazer de novo, tornar ao plano original de Deus. Agora, quando a gente olha no versículo 11 e 12, também nós vemos um propósito. Se lá nós temos um propósito final, aqui nós temos um propósito especial na redenção. Deus decidiu formar um povo para o seu louvor. Então Deus decidiu formar um povo.
entre os caídos, Deus decidiu formar esse povo, a igreja, para louvor do seu santo nome. Olha o que ele diz no versículo 11 e 12. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Eu vou ler na linguagem de hoje também. Diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Vamos fazer algumas considerações nesses versículos. Primeiro, Paulo, ele diz que nós fomos feitos herança, ou seja, nós fomos feitos o povo de Deus. Deus decidiu isso. Deus nos predestinou para a sua herança, o seu povo, de acordo com a vontade de quem? De Deus, de acordo com o que Deus havia resolvido no princípio. O que Deus resolveu no princípio? Deus resolveu nos eleger em Cristo e nos predestinar para filhos em adoção e abençoar a nossa vida, ou seja, tirar tudo aquilo que restringia, nos dá acesso de volta à comunhão com Deus. Então, no versículo, por esse motivo, Paulo diz assim: nós devemos louvar a glória de Deus. Louvar a glória de Deus pelo que Ele fez em nosso favor. Agora, uma observação aqui no versículo 2, ele diz assim: com o fim, ou seja, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Vamos ler na linguagem de hoje, diz assim: portanto digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a Deus. Então Paulo está mostrando que ele faz parte desse, que ele passou a fazer parte. Nós aqui, ele se inclui, o primeiro a fazer parte dessa herança de Deus, desse povo eleito de Deus, quando ele pôs a sua esperança em Cristo Jesus. Então, a eleição, ela é condicionada à fé, ou seja, é eleito aquele que põe a sua esperança em Cristo. Isso ele vai falar também para a igreja. Versículo 13, ele vai dizer assim: em quem também vós estáis. Ou seja, vocês também vão fazer parte dessas bênçãos espirituais, vocês vão ser parte dessa herança, depois, de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos fazer algumas considerações. Versículo 13 e 14, Paulo vai louvar a Deus, ele vai convidar com que a gente venha louvar a Deus pelo Espírito Santo que ele nos deu como selo e penhor da nossa herança. Então, eu vou ler de novo, versículo 13 e 14, diz assim, vou ler na nova linguagem de hoje: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês que creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos
o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Pois bem, no versículo 13, Paulo mostra que nós passamos a pertencer ao povo de Deus, ou seja, os eleitos, a serem a herança de Deus. Quando? Quando que nós passamos? Quando nós ouvimos a verdadeira mensagem. Quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação. Quando nós cremos em Cristo. E quando isso acontece, nós somos selados, ou seja, Deus põe em nós a sua marca de propriedade, ou seja, o Espírito Santo que Ele mesmo havia prometido. Então, mais uma vez aqui, ele mostra que a eleição está relacionada àqueles que creram em Jesus. Ou seja, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, quando eles creram em Cristo, aí sim eles foram selados. Mais uma vez aqui mostra uma outra questão, né? Primeiro, eles ouviram o Evangelho. Segundo, eles creram. Terceiro, eles foram selados. E passaram a ser propriedade de Deus, né? E passaram a ter o Espírito Santo que Deus havia prometido. E, para a gente encerrar, o versículo 14, ele diz que a presença do Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia da redenção plena, que será manifesto na glorificação, para desfrutarmos as bênçãos do novo céu e da nova terra. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, né, primeiro, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Somos selados, somos marcas de Deus. E a presença do Espírito Santo na nossa vida é o penhor, ou seja, a garantia que nós seremos glorificados, que nós seremos redimidos plenamente. Amém? Com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. E vimos nessa aula de hoje, nós fizemos primeiro a análise do versículo 1 e 2, em que Paulo faz a saudação da carta, e vimos que nessa saudação ele fala da origem do seu apostolado, ele mostra a saudação cristã. Tem algo importante que nós aprendemos. E depois nós fizemos uma análise do hino da redenção, que vai do capítulo 1, versículo de número 3, até o versículo 14, em que Paulo nos convida a louvar a Deus. Primeiro, porque Deus escolheu nos abençoar, nos eleger e nos predestinar para sermos adotados como filhos em Cristo Jesus. Nós devemos louvar a Deus porque Ele nos redimiu através do sangue de Cristo. Nós devemos louvar a Deus porque Ele concedeu a nós, os que cremos, o Espírito Santo, que é o selo e é também o penhor da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que possamos a cada dia ter o prazer de estudar mais e mais da palavra de Deus. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esse momento que passamos, Senhor, aqui estudando a Tua palavra. E eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos Teus servos, que possamos ter o prazer de aprender mais e mais. Te louvamos e te bendizemos por tamanha obra redentora sobre a nossa vida. Bendito seja o Teu santo nome, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos presentes e juntos vamos dizer amém.